A minha sogra vendeu as 2 casas da aldeia e agora exige vir morar para a minha. Eu sorri e aceitei. Mas enviei-lhe a morada do ninho de amor onde o meu marido e a sua amante vivem em segredo. E sentei-me a esperar pelo grande espetáculo. Foram 7 anos a carregar o peso de ser a esposa perfeita e a nora submissa. Mas o que recebi em troca foi uma farsa grotesca, perfeita até a náusea. O meu marido, um homem que dava sempre a desculpa de ir ao ginásio todas as noites para se manter em forma, na verdade estava a suar noutra cama, com uma amante 20 anos mais nova, numa penthouse de luxo, a menos de 3 quilômetros da nossa casa. E a minha sogra, que vive com a minha preguiçosa cunhada na aldeia, de repente ligou a exigir mudar-se para minha casa para gozar a sua velhice e ajudar os filhos. Em vez de gritar ou chorar, sorri serenamente e aceitei. Enviei à senhora a morada do ninho de amor do seu filho. Lembrei-lhe diligentemente que trouxesse muita bagagem, e depois preparei uma chávena de chá com calma, recuando para os bastidores para assistir ao ato mais sangrento de dilaceração entre pessoas escória com uma ganância sem fundo. Esta noite, Lisboa está sob uma chuva persistente. O ar no meu apartamento é tão silencioso que consigo ouvir claramente o tic-tac do relógio na parede. O relógio marca exatamente 22:30. Estou sentada no sofá de couro da sala. A luz do ecrã do portátil ilumina o meu rosto frio, já sem um pingo de emoção. No ecrã, há extratos bancários e documentos de transferência de ações internas que tenho executado secretamente nos últimos 3 meses. O último fluxo de dinheiro, que outrora foi o nosso fundo de poupança conjunto, agora foi legalizado e repousa obedientemente numa conta fiduciária em meu nome e no do meu filho. Está tudo concluído. Quem está prestes a ficar sem nada não sou eu, mas sim aquele marido que está a suar no ginásio da outra. Ao pensar na palavra ginásio, os cantos dos meus lábios curvaram-se involuntariamente num sorriso trocista. Há apenas 3 horas, ainda estava a desempenhar o papel de uma esposa diligente, dobrando pessoalmente a toalha e a roupa desportiva cara no saco de marca do Vasco. Ultimamente, há muita pressão na empresa. Tenho que ir levantar pesos todos os dias para relaxar os músculos. Querida, trata de arrumar a casa e ajudar o menino com os trabalhos de casa por mim. Vou treinar umas 3 horas, tomar um duche, fazer sauna no ginásio e depois volto. Vai dormir mais cedo esta noite. Não esperes por mim, senão ficas cansada. Tem cuidado ao treinar. Não uses demasiado peso, senão lesionas-te. Bebe muita água. Põe a roupa suada no saco de plástico que te deixei preparado no bolso exterior. Eu lavo-a quando voltares. Não a mistures com a toalha de rosto. Já sei. A minha mulher é a mais atenciosa. Bem, vou indo. O treinador pessoal está a apressar-me. Naquele momento, o Vasco deu-me um beijo sonoro na testa. Um beijo que cheirava a hipocrisia de um homem traidor. Saiu de casa com o saco, com passos apressados, alegre como um pássaro libertado da sua gaiola. Ele não sabia que o seu treinador pessoal não era um tipo musculado no ginásio, mas sim uma rapariga de 22 anos, com pernas longas e pele de porcelana, à sua espera num apartamento de luxo com uma camisa de noite transparente. Ele ia praticar desporto religiosamente todas as noites. Os seus exercícios custavam milhares de euros por mês, e também o aluguer do apartamento caro numa urbanização exclusiva do outro lado da cidade. Ele desempenhou o seu papel demasiado bem, tão bem que, se eu não tivesse arrancado essa máscara com as minhas próprias mãos, talvez tivesse passado toda a minha vida a pensar que vivia num casamento feliz e pleno. Estiquei a mão e fechei o portátil. O som seco do fecho cortou o fluxo das minhas memórias. No momento em que me ia levantar para preparar um copo de água morna, o telemóvel sobre a mesa de vidro iluminou-se de repente, o toque a ressoar no silêncio da noite, trazendo consigo uma pressão invisível. Ao ver as palavras sogra a ligar a piscar no ecrã, a intuição de uma mulher reprimida, durante muitos anos, disse-me que os problemas estavam prestes a começar de novo. Dona Amélia, a minha sogra, vive atualmente na aldeia, no Alentejo com a Kátia. A minha cunhada tem quase 30 anos, mas continua a ser uma sustentada, preguiçosa e a viver para as redes sociais. Nos 7 anos que levo de casada,
Essa mulher nunca ligou para perguntar se o seu neto estava doente. Nunca enviou sequer uma caixa de legumes da horta ou uma dúzia de ovos. Mas sempre que a sua família precisava de dinheiro, fosse para arranjar a casa da aldeia ou para a Kátia trocar de carro, o meu telemóvel começava a deitar fumo imediatamente. Respirei fundo e toquei no botão de atender. Diga, mãe. É tarde. Passa-se alguma coisa urgente? O Vasco acabou de sair para o ginásio. Ainda não voltou. Qual ginásio? Qual quê? Estou a ligar-te a ti, não a ele. Ouve-me bem. Amanhã, a Kátia e eu vamos apanhar o primeiro alfa pendular para nos mudarmos definitivamente para viver convosco. Vai organizando os quartos. Quero o quarto principal, aquele com casa de banho privativa e varanda. Limpa-o bem para dormirmos, a Kátia e eu. Tu e o Vasco mudam-se para o quarto pequeno. Fiquei atônita por uns segundos. A exigência daquela mulher era tão absurda, descarada, que me fez rir por dentro. O apartamento em que vivo é um apartamento com a hipoteca paga com o suor e as lágrimas das minhas poupanças mensais. E agora ela abre a boca e exige ocupar o quarto principal da dona da casa, empurrando-nos, a mim e ao meu marido, para o quarto de arrumos estreito onde mal cabe uma cama de solteiro. A mãe e a Kátia vêm de visita por uns dias. Por que é que de repente querem vir morar para a capital? Na aldeia o ar é puro, a casa tem um pátio grande. Receio que neste apartamento central e apertado não se habituem e adoeçam com o aperto. Qual visita, qual carapuça? Disse que nos mudamos de vez. Já estou farta da aldeia. O Vasco agora tem um cargo de topo. Ganha um dinheirão por mês. Tu estás o dia todo a trabalhar, a deixar o menino entregue a estranhos. Eu sou a mãe dele. Tenho que cuidar do meu filho e do meu neto. Mudo-me para gerir esta casa, controlar os gastos e, de passagem, para que a Kátia encontre um bom marido na cidade. Tu, como nora, se a tua sogra vem para te servir a comida, devias estar agradecida. Amanhã, pede o dia livre no trabalho e vem à estação buscar-nos. Trazemos muita bagagem. Não podemos ir de táxi. Uma série de argumentos ridículos saía em borbotões pelo altifalante do telemóvel. Gerir a minha família, controlar os gastos. Eu entendia perfeitamente a natureza daquela mãe e daquela filha. Viram que ultimamente o Vasco tinha prosperado, mudado para um carro de luxo, vestia roupa de marca e enviava fotos de jantares em restaurantes caros para o grupo de WhatsApp da família. As moscas farejaram o mel. Queriam mudar-se para cá para viver à nossa custa, para me torturar todos os dias como uma criada não remunerada e para sugar o dinheiro do Vasco para cobrir os caprichos da preguiçosa da minha cunhada. O sangue começou a ferver-me, mas a minha cabeça permaneceu fria. No momento em que estava prestes a pôr as cartas na mesa com o meu marido miserável, o aparecimento destes dois fardos não era mais do que uma variável interessante. Um plano cruel, mas perfeito, atravessou a minha mente. Se ela queria desfrutar da riqueza do seu querido filho, eu ia abrir-lhe os olhos. Ah, mãe, se é por carinho por nós, fico muito contente. Mas, mãe, o apartamento atual é pequeno e está todo virado do avesso. Os 4 metidos aqui, vocês iam passar mal. Além disso, a cama do quarto principal tem o estrado partido há dias. O Vasco não teve tempo de chamar o técnico. Se dormirem aí, vão ficar com umas dores de costas horríveis. Então, o que é que estás a insinuar? Que me estás a proibir de ir para a casa do meu filho? Não me venhas com a história da pobreza. Eu pariu. Tenho direito a viver na casa dele. Tu és apenas a nora. Não tens o direito de o impedir. Se o quarto é pequeno, vai tu dormir para o sofá da sala e deixa-nos espaço. Mãe, está a interpretar-me mal. Como é que eu me atreveria a impedi-la? Na verdade, o Vasco estava a esconder-lhe isto porque queria fazer-lhe uma surpresa. Mas como está tão impaciente para vir, vou ter de lhe contar. O Vasco sabe que na aldeia trabalha muito. Por isso, recentemente, após um grande negócio, comprou em segredo uma penthouse de luxo com 3 quartos numa urbanização exclusiva na Zona Norte. Esse apartamento é caríssimo. Móveis importados, elevador privado, jacuzzi com vista para toda a cidade. Ele pensava comprar a poltrona de massagens nos dias e depois descer de carro à aldeia para a ir buscar. O outro lado da linha ficou mudo.
As minhas palavras foram como atirar um fósforo diretamente para o palheiro da ganância no coração de Dona Amélia. Pude ouvir claramente como ela inspirava, e depois os sussurros emocionados da minha cunhada ao seu lado. Ah, sério, Leonor? O Vasco comprou uma casa nova tão grande? Ai, meu Deus! O meu filho vale o seu peso em ouro. Eu sabia. Ele é o mais filial, não como outros que não são do meu sangue. 3 quartos. Os móveis são bons? Sim, mãe, ótimos. No átrio há segurança que vos cumprimenta. Para entrar, é preciso passar um cartão magnético, tal como num hotel de 5 estrelas. Nessa casa, os lençóis e as almofadas que o Vasco comprou são todos de seda, muito macios. A mãe e a Kátia vão diretamente para lá para viver como merecem. Nós terminaremos de arrumar este apartamento velho para o entregar aos inquilinos e no fim de semana mudamo-nos para junto de vocês. Amanhã, façam muita bagagem. Vistam-se com roupa elegante. Eu estou ocupada com o trabalho e não posso ir à estação, mas enviar-vos-ei a morada da casa nova. Apanhem um táxi, vão diretas para lá. A palavra passe da porta que o Vasco pôs é a sua data de nascimento. Só tende a introduzir e tomar posse da casa. Assim é que eu gosto. Tu também sabes ser razoável. Bem, não precisas de nos ir buscar. A Kátia chamará um táxi diretamente da estação. Claro que sim. Se vou viver para a casa nova do meu filho, tem que ser com classe. Amanhã, lembra-te de enviar a morada por mensagem à Kátia. Não te esqueças. Quando chegar, ligarei ao Vasco para lhe fazer a surpresa. Sim, mãe. Desejo-vos boa viagem. Amanhã, sem dúvida, será um dia memorável para a nossa família. Desliguei o telemóvel lentamente. A chamada terminou, deixando-me com um riso sardônico a vibrar na garganta. Memorável, claro. A penthouse de luxo era real, o elevador privado, os móveis importados, a segurança no átrio, tudo era real. Só que não era um presente de piedade filial do seu filho, mas sim o ninho de amor que ele alugava a longo prazo para esconder a sua amante. A palavra passe da porta não era a data de nascimento da mãe, mas sim a da outra. Mas isso não importava. O importante era que Dona Amélia e a Kátia irromperiam por ali com a atitude de verdadeiras donas, arrogantes, prepotentes e prontas para pisar quem quer que se interpusesse no seu caminho. Abri a aplicação de mensagens. Escrevi a morada exata da torre de luxo situada no bairro vizinho, o número do andar, o número da porta e carreguei em enviar para a Kátia. O duplo visto azul apareceu instantaneamente. O isco tinha sido mordido. Levantei-me e saí para a varanda. O vento frio bateu-me na cara, despertando-me por completo. Olhei através da cortina de chuva para o arranha-céus brilhantemente iluminado, não muito longe daqui. Os meus olhos tornaram-se frios como um iceberg milenar. As coisas nunca teriam chegado a este extremo cruel se o Vasco soubesse onde estava o limite e se a sua família não tivesse dado o meu sacrifício como garantido. Dizem que as mulheres são cegas quando amam, mas uma vez traídas e despertas, tornam-se lobas sem coração. Eu não tenho poderes sobrenaturais para saber da existência daquele apartamento de luxo por artes de magia. Esta guerra, esta transformação, tudo começou numa manhã de fim de semana, há 3 meses, no dia em que, enquanto limpava o carro do meu marido, encontrei acidentalmente uma fatura de compra amarrotada e enfiada à pressa debaixo do tapete do chão. Uma fatura de um colar de diamantes no valor de 6.000 euros, uma joia caríssima em que eu, a esposa legítima, nunca tinha tocado. 7 anos de juventude, 2.555 dias. Vivia à sombra de uma esposa abnegada, uma nora complacente. Recordando esses meses e anos, vejo-me como uma burra cega a quem taparam os olhos e penduraram à frente uma cenoura chamada família feliz, para depois me deixarem a pele a puxar o moinho de dívidas por eles. No dia em que entrei como nora na família Soares, o Vasco era apenas um homem de mãos vazias. A sua empresa emergente estava atormentada por dívidas incobráveis. O banco ligava todos os dias. Dona Amélia chorava e suplicava, agarrando-me as mãos. Rogo-te que uses o dinheiro do dote dos teus pais para salvar a honra do meu filho. Eu, por amor, pela confiança ingênua da juventude, esvaziei até ao último cêntimo. Inclusive, pedi empréstimos a amigos em meu nome
para ajudar o Vasco a superar a tempestade. Nos momentos mais difíceis, quando ao jantar só havia um prato de legumes cozidos e um par de ovos estrelados, o Vasco abraçava-me e prometia tudo. Querida, 1000 vezes perdão por te fazer sofrer comigo. Tenta esperar por mim mais uns anos. Quando a empresa prosperar, prometo comprar-te a casa mais bonita, comprar-te os vestidos mais bonitos. Nunca te falharei, nunca esquecerei a tua ajuda neste momento de necessidade. Essas palavras doces adormeceram-me durante anos. Quando a empresa do Vasco começou a ter lucros e a crescer como a espuma, eu mantive os meus hábitos frugais. Usava roupa de há 3 anos, conduzia uma mota velha, hesitava 1000 vezes antes de comprar um batom de 20 euros. Pensava que poupar era para o futuro do meu filho, para este lar. Enquanto isso, o Vasco começou a cobrir-se com fatos de marca, relógios suíços e a mudar para carros de luxo. Dona Amélia e a sua irmã Kátia também entraram na onda. Pediam ao Vasco de tudo, desde dinheiro para arranjar a casa da aldeia, até dinheiro para comprar uma mota cara para a Kátia passear. Cada vez que eu aconselhava suavemente o Vasco a poupar para imprevistos, Dona Amélia saltava. Deixa de cortar as asas ao meu filho. Se ele ganha dinheiro, tem direito a gastá-lo. Que seja um bom filho para a sua mãe e cuide da sua irmã não tem nada de mal. És uma mulher de mentalidade estreita. Gente como tu só tem um prato de comida graças ao Vasco. Não sejas gananciosa, a querer assambarcar todo o dinheiro desta família para o levar para a tua. Eu aguentei. Sempre me auto-enganei, pensando que, enquanto o Vasco continuasse a gostar de mim e do meu filho, enquanto continuasse a ser um marido responsável, podia ignorar os insultos da minha sogra. Mas a verdade tem sempre a sua forma de vir à tona, cruel e afiada, a ponto de cortar qualquer ilusão. Foi num domingo de manhã, há 3 meses. O Vasco disse que a empresa tinha um assunto urgente para tratar. Pegou no carro e saiu cedo, mas esqueceu-se da pasta com a documentação de um concurso na secretária. Liguei-lhe. Com as pressas, esqueci-me dela. E agora estou preso numa reunião com parceiros e não posso voltar para a ir buscar. Querida, por favor, pega na chave suplente, leva a pasta à garagem, abre o carro e atira-a para o banco do passageiro. O meu assistente passará depois pelo prédio para a recolher. Muito obrigado, meu amor. Obedeci docilmente. Com a pasta na mão, desci a garagem sufocante. Abri a porta do seu reluzente Mercedes. O cheiro familiar do seu perfume masculino atingiu-me o nariz. Deixei a pasta no banco do passageiro, mas os meus olhos fixaram-se acidentalmente numa bola de papel amarrotada, presa profundamente na ranhura do tapete de feltro. A minha natureza arrumada fez-me agachar para a apanhar, com a intenção de a deitar ao lixo. Mas quando os meus dedos alisaram aquele papel, todos os movimentos do meu corpo congelaram subitamente. O sangue nas minhas veias pareceu esvair-se, dando lugar a um arrepio que percorreu a minha espinha. Era uma fatura de uma das marcas de joalharia de diamantes mais exclusivas. A data da fatura era de 3 dias antes. Nome do cliente: Vasco Soares. Produto: colar de ouro branco com diamantes naturais. E o valor total a pagar exibia-se, claro e distinto, 6.000 euros. Fiquei a olhar fixamente para aqueles números redondos a dançar diante dos meus olhos. 6.000 euros por um colar. Há 3 dias, o Vasco não me tinha oferecido nada. Não era o meu aniversário. Não era o nosso aniversário de casamento. E, em 7 anos, o presente mais caro que ele me tinha dado foi uma mala de 100 euros, comprada à pressa num centro comercial. Então, para quem é este colar? Para onde foi? Respirei fundo, tentando evitar que as minhas mãos tremessem. Enganei-me a mim mesma, pensando que talvez o tivesse comprado para a sua mãe ou para alguma sócia importante da empresa. Naquela noite, quando o Vasco voltou para casa, preparei um jantar abundante. Fingi estar alegre e sondeo. Olha, ultimamente a empresa vai bem. Em breve é o aniversário da chefe dos sócios. Já preparaste algum presente? Hoje, a limpar o carro, vi uma fatura de joalharia que tinha caído debaixo do tapete. Compraste um colar para uma sócia. É algo muito caro. Por que não o guardaste bem? Podia ter se perdido. Enquanto falava, observei cuidadosamente cada pequena mudança no seu rosto.
O Vasco estava a pegar num pedaço de carne. O seu movimento parou por uma fração de segundo. Os seus olhos piscaram rapidamente 2 vezes. As suas pupilas contraíram-se ligeiramente, mas muito rapidamente recuperou a compostura de um mentiroso profissional. Riu-se e pôs o pedaço de carne no meu prato. Ah, isso comprei para o Pedro, o subdiretor. A mulher dele vai dar à luz em breve. Ele queria comprar um presente surpresa, mas o cartão de crédito dele tinha o limite excedido. Então pediu-me para pagar, e depois far-me-ia uma transferência. Deitei a fatura fora sem dar por isso. Não te preocupes, querida. No nosso aniversário, prometo comprar-te o dobro maior. Uma mentira fluida, perfeita, sem fissuras. Se tivesse sido a eu de há 3 meses, talvez tivesse assentido com confiança e sorrido feliz com essa promessa vazia. Mas ele não sabia que o Pedro, o subdiretor que acabara de mencionar, na noite anterior tinha-lhe pedido emprestados 500 euros para pagar as contas médicas da sua mãe, que estava nas urgências de cardiologia. Um homem que está a pedir emprestado cada euro para contas médicas, como poderia gastar 6.000 euros em diamantes para a sua mulher? A verdade nua e crua bateu-me na cara. O meu marido sustentava uma mulher, e essa cabra estava a custar-lhe as enormes somas de dinheiro que ele extraía do meu próprio suor e esforço. Naquela noite, deitada ao lado do homem com quem partilhava a cama, a cheirar o seu gel de duche familiar, só senti náuseas. Não chorei. Estranhamente, não caiu nem uma lágrima. A dor tinha ultrapassado o limite da tristeza, convertendo-se numa massa de ódio densa e afiada como o cristal. Comecei a ligar os pontos. Ultimamente o Vasco cuidava muito da sua aparência. Usava perfume caro, penteava-se com cera todos os dias. Especialmente desde há meio ano, tinha se inscrito num ginásio VIP. Dizia que ia treinar para melhorar a sua saúde e evitar as dores de costas. Todas as noites, às 19h em ponto, saía de casa com o saco de desporto e não voltava até às 22 ou 23. A sua roupa desportiva estava sempre encharcada de suor, mas esse cheiro a suor tinha um ligeiro aroma a perfume feminino, muito estranho, muito barato, mas extremamente provocador. Não contratei um detetive. A intuição de uma mulher enganada é suficientemente aguda para me transformar numa agente profissional. 3 dias depois, enquanto o Vasco tomava duche, usei a sua impressão digital enquanto dormia profundamente para desbloquear o telemóvel suplente que ele deixava sempre no porta-luvas do carro. O que encontrei lá foi suficiente para acabar com um casamento. O seu WhatsApp secundário só tinha um contacto: Bebé. As suas mensagens estavam cheias de obscenidades, de saudade e fotos dela em roupa interior. O nome dela era Rita, uma miúda de 22 anos que veio da aldeia para a cidade para trabalhar como hospedeira de eventos e rapidamente se agarrou ao falso magnata da minha vida. Mas o pior não eram essas fotos. O que me deixou gelada foi a morada de entrega, onde o Vasco frequentemente encomendava comida, cosméticos e artigos de marca para ela. Ficava mesmo na torre de apartamentos de luxo, a Torre Tejo, a menos de 3 quilômetros do nosso modesto prédio. Da minha varanda, se olhasse para sul, podia ver perfeitamente o cimo daquela torre luxuosa, iluminada todas as noites. A sua desculpa de ir ao ginásio resumia-se a conduzir uns minutos até ao prédio ao lado, subir ao 18º andar, meter-se nos braços da pequena amante, rebolar na cama fofa e depois vestir a roupa desportiva, correr um pouco na passadeira daquele apartamento para suar e depois voltar para casa tranquilamente, a desempenhar o papel de marido obediente. O seu descaramento atingia um nível que eu não podia imaginar. Pôr a amante mesmo ao lado da minha casa para facilitar as visitas. Tomava-me por cega, por surda, por um biombo perfeito para encobrir a sua natureza vil. De pé na varanda ventosa, semicerrei os olhos, olhando para a Torre Tejo com as suas luzes cintilantes. Talvez, a esta hora, naquele 18º andar, estivessem a servir vinho, a pôr-lhe o colar de diamantes comprado com o dinheiro do meu esforço e a gozar com a esposa velha que estava a esfregar a sanita em casa. As minhas mãos agarraram-se à grade de ferro até sangrar. Gostam de fazer teatro, não é? Pois bem, vou dar-vos uma tragédia, uma que nunca terão a oportunidade de terminar.
A maioria das mulheres, ao descobrir que o marido é infiel, o que faz? Grita, chora, parte coisas ou reúne as amigas para montar um escândalo em plena rua, puxar-lhe os cabelos e rasgar-lhe a roupa à amante para gravar e publicar na internet para se regozijar por um bocado. Não, eu não faria isso. Um escândalo ruidoso só demonstra a impotência de uma mulher que não controla a sua vida. Rasgar a roupa a uma cabra não aumentará a minha conta bancária, nem me devolverá os 7 anos de juventude que se desgastaram. O traidor não é só essa rapariga, mas o homem que partilha a cama comigo. Castigá-la a ela um dia não é suficiente. Tenho de o esmagar também a ele, despojá-lo de tudo aquilo de que se orgulha, transformá-lo de um magnata arrogante num proletário no fundo da sociedade. Essa é a vingança ao nível de uma mulher com inteligência. Durante 3 longos meses, desde o dia em que descobri o segredo do Vasco, vivi uma vida dupla, a ponto de eu mesma sentir arrepios. De manhã, continuava a ser a esposa amável, a dar o nó na gravata do meu marido antes de ele ir trabalhar, a passar-lhe as camisas sem um único vinco. À noite, continuava a sorrir enquanto lhe preparava o saco de desporto, dizendo-lhe para cuidar da sua saúde. E depois, ficava em silêncio na varanda, a ver o seu carro afastar-se em direção à Torre Tejo. Quanto mais convencido ele se sentia de que o escondia bem, mais tempo eu tinha para tecer uma rede gigante, sem escapatória. O primeiro passo do plano era assumir o controle total das finanças. A empresa do Vasco foi financiada e o seu sistema de contabilidade construído por mim no início. Ele só era bom nas relações públicas, mas todos os números, os livros, tinham passado pelas minhas mãos. Embora agora eu trabalhasse noutra empresa para o deixar ser o rei, conhecia as fendas do seu sistema financeiro como a palma da minha mão. Contactei em segredo a chefe de contabilidade da sua empresa, uma mulher que me devia um grande favor do passado. Com a sua ajuda encoberta, comecei a reunir provas das somas de dinheiro que o Vasco desviava ilegalmente da empresa para as suas contas pessoais, para depois as passar à amante. Mas isso não era tudo. O meu marido e eu tínhamos uma conta poupança conjunta com 200 mil euros, dinheiro que planeávamos usar para comprar um terreno. O Vasco confiava muito em deixar a caderneta em meu nome, porque pensava que eu era cobarde e nunca me atreveria a tocar numa soma tão grande sem permissão. Enganou-se redondamente. Procurei um advogado astuto para fazer os trâmites e retirar todo esse dinheiro, transferindo-o para um fundo fiduciário legal em meu nome e no do meu filho. Para o ocultar, falsifiquei uma caderneta de poupança com o mesmo saldo e guardei-a cuidadosamente no cofre de casa. Cada vez que o Vasco olhava para o cofre, continuava a ver o seu dinheiro ali, a salvo. Não sabia que era apenas um monte de papel molhado. Segundo passo, tinha de lhe cortar todas as asas. Ele gabava-se frequentemente das suas ações numa empresa imobiliária em que tinha investido com amigos. Usando os meus contactos, filtrei alguns documentos confidenciais sobre como o Vasco estava a cobrar comissões internas em segredo. Os seus sócios, que só valorizavam o dinheiro, imediatamente suspeitaram e afastaram-no silenciosamente dos projetos-chave, congelando os seus dividendos. Ele começou a ter uma grave falta de liquidez, mas por orgulho, para manter a fachada de grande magnata que sustenta uma amante, começou a pedir empréstimos rápidos a agiotas e a usar a sua própria empresa como aval. Quanto mais se afundava, menos saída tinha. Todas as vias de escape do Vasco tinham sido bloqueadas por mim. Só esperava o dia para lhe tirar o tapete de debaixo dos pés. E então, pareceu que o céu também queria ajudar-me a acelerar a obra. O facto de ele usar 600 mil euros para comprar a penthouse para a amante foi a gota de água, um golpe mortal que ele mesmo desferiu. Esses 600 mil euros não eram dele. Era o dinheiro que Dona Amélia obteve ao vender as terras ancestrais na aldeia, somado ao dinheiro de hipotecar 2 casas rurais para dar ao seu filho para um grande projeto. Ele tinha usado o suor e as lágrimas da sua própria mãe, o futuro de toda a família Soares, para comprar uma gaiola de ouro para o seu passarinho. Quando descobri que este fluxo de dinheiro tinha sido transferido, um sorriso assustador floresceu nos meus lábios. A sua família, aqueles que conspiraram para me oprimir, estavam agora a cavar a sua própria sepultura.
Eu tencionava esperar mais um mês antes de dar o golpe, mas a chamada de Dona Amélia naquela noite, a exigir subir à cidade para se apoderar da minha casa, mudou tudo. Ela queria desfrutar, queria ser a rainha-mãe, queria exibir-se com a riqueza do seu filho. Uma sogra vaidosa? Cruel, combinada com uma cunhada preguiçosa e arrogante. E eu ia soltá-las no mesmo apartamento de luxo onde a amante estava a fazer as suas birras. A cena seria, sem dúvida, mais grandiosa do que qualquer telenovela de horário nobre. Na manhã seguinte, assim que o Vasco saiu para trabalhar com o seu saco, pus mãos à obra. Imediatamente, liguei para a empresa a pedir uns dias de folga. Depois, com calma, recolhi todos os meus pertences pessoais e os do meu filho e meti-os em grandes malas. Os objetos de valor, os documentos de identidade, as joias, tudo foi limpo sem deixar rasto. Este apartamento, que outrora foi um lar, era agora apenas uma casca vazia. Enviei o meu filho para a casa da minha mãe, pedindo-lhe que cuidasse bem dele, e eu vesti o meu vestido de seda preto mais elegante. Maquilhei-me de forma sofisticada e pus um pouco do perfume caro que acabara de me oferecer. Olhando para a mulher deslumbrante e fria no espelho, disse a mim mesma: que comece o jogo. Abri o telemóvel para verificar a localização que tinha instalado em segredo no telemóvel da Kátia, a minha cunhada. O ponto vermelho movia-se pela autoestrada, diretamente para o centro de Lisboa. Em apenas umas 2 horas, as 2 bombas relógio chamadas sogra e cunhada aterrariam oficialmente na Torre Tejo. Peguei nas chaves do carro e saí da garagem do prédio, dirigindo-me diretamente para o café em frente à Torre Tejo. Pedi um café sem açúcar. O sabor amargo a descer pela garganta despertou-me cada neurônio. Sentada num canto discreto perto da janela, podia observar todo o luxuoso átrio do edifício. Esperei pacientemente que os gananciosos entrassem, pelo seu próprio pé, na armadilha que eles mesmos tinham cavado. Recuando umas horas no tempo, numa aldeia tranquila a centenas de quilômetros da cidade, desde antes do amanhecer, a casa rural da família Soares, que esperava ser entregue aos novos donos, estava em alvoroço. O som dos fechos das malas, as discussões, os risos de satisfação ressoavam, quebrando o silêncio da vizinhança. Dona Amélia, vestida com um conjunto de veludo vermelho berrante e um pesado colar de ouro ao pescoço, estava de pé, com as mãos na cintura, no pátio, a dirigir a sua filha Kátia, enquanto esta retirava as enormes malas para a porta para esperar o táxi. Despacha-te, Kátia. Mete todas as especialidades da despensa na caixa de esferovite. A mãe vai para a cidade viver numa casa grande, comer manjares. Estas coisas da aldeia, leva-as para a Leonor nos cozinhar e servir. A partir de agora, tu e eu vamos levantar-nos e brilhar, filha. Já não teremos de nos esconder neste canto miserável. O teu irmão comprou uma penthouse tão grande como a Câmara Municipal. Ai, mãe, fala como se eu fosse lenta. Olhe, já vou na 5ª mala. Veja que vestido levo. Pareço uma menina da alta sociedade. Quando chegarmos para viver na zona rica, de certeza que pesco um milionário com um carrão. Aí sim, será feliz. Há que reconhecer que o meu irmão é muito esperto. Escondeu a compra da casa grande para nos dar uma surpresa. Pena que nós somos mais espertas e nos adiantamos para que a Leonor não tenha escapatória. Mencionas a Leonor e o meu sangue ferve. Essa classe de mulher que não sabe parir filhos varões, pobre como uma rata e que trepou para casar com o Soares. 7 anos já aguentei. Agora que o Vasco tem milhões, ela tem de se arrastar perante esta família. Quando chegarmos, vou estabelecer as regras imediatamente. Que esfregue e cozinhe 3 vezes por dia. Se sair do caminho, direi ao Vasco para a expulsar a pontapés. Que traga outra mais jovem e bonita para me dar um neto varão. O Vasco agora é um magnata. Não lhe faltarão mulheres atrás. Exato, mãe. Que ela possa viver de favor nessa penthouse de 3 quartos já é uma bênção de 7 gerações da sua família. O táxi já está aí, mãe. Despache-se, ou chegaremos tarde. Estou a morrer por ver como é o jacuzzi com vista para a cidade. Mãe e filha subiram alegremente para o táxi de 7 lugares alugado com toda a bagagem, deixando para trás a terra natal com ilusões vãs que cheiravam a ganância. Acreditavam firmemente que os 600 mil euros da venda da sua casa
tinham sido usados pelo Vasco para comprar a propriedade como prova de piedade filial. A ignorância e a ganância tinham cegado estas duas mulheres. Durante todo o trajeto, a Kátia não parava de tirar o telemóvel para ver fotos da urbanização de luxo, imaginando-se a fazer check-in de forma chique na piscina infinita. Enquanto isso, Dona Amélia ligava para se gabar a todo o clube de reformados da aldeia de que em breve seria a rainha-mãe em Lisboa. Às 10 da manhã, o táxi carregado de bagagem travou a chiar em frente ao luxuoso átrio da Torre Tejo. Sentada no café em frente, dei um golo no meu café. O sorriso nos meus lábios começou a curvar-se ao ver as figuras familiares da minha sogra e da minha cunhada a descerem do carro. A sua aparição num lugar tão luxuoso parecia incrivelmente deslocada e ridícula. Dona Amélia vestia o fato de veludo vermelho sob o sol de Lisboa, a 35 graus, a suar em bica, carregada com vários sacos de ráfia aos quadrados vermelhos e azuis. A Kátia usava um vestido justo demasiado curto e uns saltos altíssimos, tentando parecer sofisticada, mas tropeçando desajeitadamente e deixando cair a mala ao chão. Mãe, olhe, o átrio é tão grande como a praça da aldeia. E que candelabro de cristal tão enorme. Estás a ver, mãe? Eu disse-lhe que o Vasco era riquíssimo. Vamos entrar. Deixa os guardas levarem-nos as coisas. A Kátia levantou o queixo e chamou com a mão 2 seguranças uniformizados que estavam de pé na porta. É, vocês os 2. Saiam para subir estas malas para o quarto. Rápido. São coisas caras. Cuidado, não as partam, que não tem dinheiro para as pagar. Os 2 seguranças olharam-se, confusos com a atitude arrogante de uma rapariga vestida de forma reveladora e uma idosa da aldeia. Um deles adiantou-se, inclinou-se educadamente. Bom dia, senhora. Desculpem, são residentes aqui ou visitas? A nossa urbanização tem regras estritas. Se são visitas, o proprietário deve descer para as receber ou ligar para a recepção para confirmar antes de poderem passar pelo controlo de segurança. Qual visita, qual nada? Está cego ou quê? Não vê que a minha mãe e eu parecemos as donas? Somos as donas do apartamento mais grande e caro, no 18 grau andar deste edifício. O meu irmão é o Vasco Soares, diretor-geral de uma grande empresa. Acabou de comprar a casa aqui, já me deu a palavra passe. Tu, carrega as coisas e segue-me, ou digo ao meu irmão para te despedir agora mesmo. O segurança franziu o sobrolho. Mantinha o seu profissionalismo, mas a sua voz era mais firme. Senhora, lamento. O edifício requer um cartão de residente para abrir o elevador. Se ainda não tem cartão, por favor, passem pela recepção para verificar a informação do proprietário. Não podemos subir coisas sem o consentimento do dono do apartamento. Estes empregados são uns insolentes. Cão que ladra com o dono por perto. Já te disse que o meu irmão é o Vasco Soares. Dou-te a palavra passe agora mesmo. Não preciso de nenhum cartão. Sai da frente que eu subo sozinha. Mãe, siga-me. Ignore estes. A Kátia empurrou agressivamente o segurança, arrastando uma mala grande com uma mão e levando Dona Amélia com a outra, caminhando furiosamente em direção à recepção. Eu estava sentada do outro lado da rua, a vê-las discutir e gritar no meio do luxuoso átrio, e não pude evitar rir. A sua arrogância estava tão enraizada no seu sangue que pensavam que eram o centro do universo, onde quer que fossem. Após um alvoroço na recepção, dando o número exato do andar e o nome do titular do contrato de arrendamento, embora fosse arrendamento, o Vasco tinha-o registrado em seu nome. A recepcionista deu-lhes, a contragosto, um cartão temporário para usar o monta-cargas, com um segurança acompanhante para controlar a segurança. Vi Dona Amélia e a Kátia apertadas no elevador com um monte de bagagem, o número do andar no painel LED a subir gradualmente. 10, 12, 15, 18. O meu coração começou a bater com uma emoção extrema. O ostentoso ninho de amor do Vasco estava prestes a receber visitas inesperadas. No 18 grau andar, por trás da dispendiosa porta de carvalho, a Rita, a amante de 22 anos, devia estar a dormir placidamente. Depois de uma noite de paixão com o seu benfeitor, nunca imaginaria que o pesadelo da sua vida não seria uma esposa ciumenta a vir montar uma cena, mas sim
uma sogra da aldeia, que traz consigo a crueldade mais venenosa do mundo, a aproximar-se a toda a velocidade. Deixei o dinheiro do café na mesa, levantei-me tranquilamente e alisei as pregas do meu vestido. Saí do café, atravessei a rua com passo firme, entrei diretamente no átrio da Torre Tejo. Já tinha um cartão de residente de antemão, copiado pelo detetive do cartão suplente do Vasco. A verdadeira diversão tinha começado, e eu, a diretora desta peça, não podia faltar na cena culminante. Entrei no elevador. Carreguei no botão do 18º grau andar com os sons dos futuros dilaceramentos a ressoarem na minha cabeça. O corredor do 18º grau andar da Torre Tejo estava coberto com um grosso tapete de lã, absorvendo qualquer ruído, mesmo o mais pequeno. A luz amarela tênue do teto refletia-se nas paredes revestidas a madeira nobre, criando um espaço silencioso, exclusivo e que cheirava a dinheiro. Escondi-me atrás do canto da saída de emergência, onde a sombra cobria metade do meu rosto, os braços cruzados sobre o peito, a respiração constante e fria. O meu coração não batia rápido por medo, mas sim ao ritmo alegre de quem controla o jogo, preparando-se para desfrutar da melhor peça que alguma vez dirigira. A menos de 10 metros de onde eu estava, em frente à porta de carvalho maciço com o número 1801 gravado, Dona Amélia e a minha cunhada Kátia estavam a largar com dificuldade o monte de bagagem no chão. O suor fazia escorrer a camada de maquilhagem barata do rosto da Kátia, enquanto Dona Amélia ofegava, irritada, a secar a testa com a mão. Nossa, este prédio tem um corredor tão comprido como a praça da aldeia. As minhas pernas de velha já estão cansadas de tanto procurar o andar. Kátia, põe a palavra passe que a Leonor enviou. É a minha data de nascimento. Põe com cuidado. Não vá à porta bloquear e termos problemas. Mãe, age como se eu fosse muito da aldeia. Deixe que eu ponha. Estes ricos são uns complicados, porque não usam uma chave e pronto. Tanta parvoíce de números. 0211. Do meu esconderijo, esbocei um ligeiro sorriso. Essa série de números, claro, não era a data de nascimento de Dona Amélia, mas sim a da amante, Rita. Tinha dado a Kátia essa série de números deliberadamente, acompanhada de um detalhe de confusão perfeito, mas sabia perfeitamente que o sistema de porta inteligente deste edifício não precisava apenas de palavra passe, mas também de impressão digital ou reconhecimento facial do proprietário para abrir a segunda fechadura. Efetivamente, após 3 bips, uma voz eletrônica automática informou do erro em inglês frio e a porta de carvalho permaneceu fechada. A Kátia bateu no painel de controlo com frustração. Pus claramente o número que a Leonor enviou. Mas a porta não abre, mãe. Uma voz de mulher estrangeira a falar inglês, a fazer barulho. Será que a Leonor se atreveu a enganar-nos? Deu-nos a palavra passe errada para ficarmos no corredor a fazer figura de parvas. Mãe, essa desgraçada atreve-se. Sai da frente. Gastei 600 mil euros a comprar esta casa para pôr em uma porta tão estúpida. Vou tocar a campainha. Vou tocar até o Vasco sair para abrir. Dito isto, Dona Amélia estendeu o seu polegar grosseiro e carregou na campainha repetidamente. O som da campainha ressoou através da porta de madeira, agudo, insistente e violento. Não só tocava a campainha, como também batia na porta dispendiosa com a palma da mão. Vasco! Vasco! A mãe já está aqui. Abre a porta rápido. A Kátia e eu viemos carregadas e dói-nos as costas. Estás em casa, filho? Uns 30 segundos depois, os golpes de Dona Amélia finalmente surtiram efeito. De dentro, ouviu-se o clique da fechadura mecânica. A porta de madeira entreabriu-se. Mas por trás dessa porta não estava o Vasco, o seu filho de ouro e prata, mas sim uma cena que deixou tanto Dona Amélia como a Kátia geladas durante 5 segundos. A Rita, a amante de 22 anos do meu marido, apareceu. Usava uma camisa de noite de cetim vermelho bordô, com um decote profundo. O comprimento do vestido mal cobria o seu traseiro. O cabelo encaracolado e volumoso estava desarrumado sobre os seus ombros brancos. Os seus olhos estavam inchados pelo sono e na mão segurava um cigarro eletrônico a meio. A Rita apoiou-se no umbral da porta, usando um olhar de desprezo afiado para escanear da cabeça aos pés as 2 mulheres que tinha à sua frente. Quem são?
Se é uma entrega ou para recolher o lixo, desçam ao átrio e deixem lá. Quem vos permitiu subir até a porta a fazer barulho, como se viessem cobrar dívidas? Como é que a administração trabalha para deixar que se colhem indigentes até aqui? Eu, nas sombras, estava a tentar conter uma gargalhada. Indigentes. Essas duas palavras saíram da boca da amante e atingiram diretamente o ponto fraco do orgulho da minha sogra. Dona Amélia abriu os olhos de par em par, com o rosto vermelho de fúria. Deu um passo atrás, olhou para o número da porta e depois fulminou a Rita com o olhar. Na sua mente estreita, uma casa de 600 mil euros comprada pelo seu filho, que de repente tinha uma miúda meio nua lá dentro. Só podia significar duas coisas. Uma era a empregada. Duas era uma daquelas garotas de programa baratas que o Vasco tinha chamado para se entreter. A quem chamas indigente, miúda mal-educada? Tu, quem és? De que buraco saíste para te atreveres a falar-me assim? Sou a mãe do dono desta casa, a mãe do Vasco Soares. És a nova empregada ou uma qualquer? Que roupa indecente é essa que vestes? Fora daqui imediatamente para que a minha filha e eu possamos meter as coisas para dentro. A Rita ficou um momento parada ao ouvir o nome Vasco Soares, mas a arrogância da juventude e a posição de ser sustentada no luxo turvaram o seu julgamento. Afastou o cabelo para um lado, deu uma baforada de fumo do cigarro eletrônico diretamente para a cara de Dona Amélia e sorriu com desprezo. Senhora, você delira. Que o Vasco Soares é seu filho. Esta é a minha casa. O contrato está em meu nome. Olhe-se a si mesma, com essa roupa de aldeia vermelha berrante, e diz ser a mãe do Vasco. O meu Vasco é diretor-geral. A mãe dele vive numa vivenda e anda de carro com motorista. Não é uma velha que carrega sacos de ráfia sujos e vem armar confusão. De certeza que são umas empregadas despedidas que vêm reclamar, não é? Fora daqui antes que eu chame a segurança para vos algemar as duas. A quem chamas empregada, miúda? A Kátia não conseguiu aguentar mais. O ciúme perante a beleza e o corpo da Rita, somado à sua atitude arrogante, fizeram o sangue da Kátia ferver. Atirou a mala ao chão, arregaçou as mangas e pôs-se em frente a Dona Amélia, apontando diretamente para a cara da Rita. Abre bem os olhos e vê. Esta é a casa do meu irmão. O dinheiro para comprar esta casa são os 600 mil euros que a minha mãe tirou de vender terras na aldeia para dar ao meu irmão. Tu, quem pensas que és para ladrar aqui? De certeza que és uma amante barata que o meu irmão chamou para passar o tempo, não é? Pensa que é uma rainha. Sai do caminho para minha mãe entrar ou parto-te a cara agora mesmo. Atreves-te a chamar-me Saloia? Sabes quem eu sou? O Vasco comprou esta casa para mim. O dinheiro dele é o meu dinheiro. Quem são vocês? Querem dar o golpe, ocupar a propriedade? Rua! A Rita empurrou fortemente a Kátia, fazendo-a recuar, tropeçar no salto alto numa mala e cair de costas no corredor. Essa queda acendeu oficialmente o pavio de uma guerra sem quartel. Na mente de Dona Amélia e da Kátia, naquele momento, a Rita era uma prostituta a conspirar para se apoderar da propriedade familiar. E na mente da Rita, estas duas mulheres eram umas loucas esfarrapadas que queriam destruir o ninho de luxo que acabara de conseguir. Ambos os lados defendiam cegamente uma propriedade que não lhes pertencia. A ignorância encontrou-se com o descaramento. Um guião perfeito até ao último detalhe, dirigido por mim. Agora, entrava na cena mais brutal. Um grito agudo rasgou o silêncio do corredor do 18º andar. A Kátia levantou-se do chão, de gatas, com os olhos injetados de sangue pela humilhação. Na aldeia, a Kátia era conhecida por ser uma rapariga conflituosa, habituada a intimidar os outros. Agora, ser derrubada por uma miúda em frente à porta da casa que considerava sua, como ia engolir esse sapo? Cabra, se hoje não te arranco a cara, não me chamo Kátia. Mãe, bate-lhe. Esta gaja atreve-se a roubar a casa do Vasco. A Kátia gritou e lançou-se diretamente contra a porta entreaberta, usando toda a força do seu corpo robusto para empurrar a pesada porta de carvalho. A Rita, afinal de contas, era apenas uma rapariga magra. Não conseguiu suportar a força do empurrão e caiu de costas contra a sapateira cara da entrada. A porta abriu-se de par em par.
Dona Amélia, ao ver que a sua filha entrava, não ficou atrás. Abandonou todo o seu cansaço, entrou furiosa no apartamento e pegou no guarda-chuva do bengaleiro. Apontou diretamente para a Rita e começou a bater-lhe. Meu Deus, és uma autêntica cabra. Seduzes o meu filho, tiras-lhe o dinheiro para ele te comprar uma casa. Vou tirar-te a pancada o hábito de roubar o que é do meu sangue. Os meus 600.000 euros. Não deixarei que uma mulher suja como tu pise aqui. As bengaladas do guarda-chuva caíam sobre a Rita sem piedade. A Rita gritava de dor, cobrindo a cabeça com as mãos, tentando defender-se. Mas a resistência da amante não era fraca. Encurralada, a Rita deu um forte pontapé no estômago de Dona Amélia, fazendo a idosa cambalear para trás e bater com as costas contra a parede de vidro. Aproveitando a oportunidade, a Rita levantou-se, de gatas, agarrou um vaso de cristal avaliado em milhares de euros que estava sobre a mesa decorativa e lançou-o diretamente na direção da Kátia. Loucas, ajuda, segurança. Há umas assassinas a invadir a minha casa agora mesmo. Vasco, ajuda-me. O vaso de cristal passou a rasar o ombro da Kátia, atingiu o quadro na parede e fez-se em 1000 estilhaços afiados que se espalharam pelo chão de madeira. O som do vidro a partir-se excitou ainda mais o instinto animal das duas mulheres da família Soares. A Kátia, como uma louca, abalroou e agarrou com ambas as mãos o cabelo encaracolado da Rita, puxando-o para trás. A Rita inclinou a cabeça para trás, a gritar. As suas mãos agitavam-se, arranhando os braços e a cara da Kátia até a fazer sangrar. Chama-o. Chama o meu irmão para ele vir e vamos ver se te defende a ti ou a própria mãe. Hoje arranco-te a roupa e atiro-te para o corredor para acabar com a tua história de ser amante. Agarra-lhe as mãos, mãe. Dona Amélia juntou-se, esbofeteando repetidamente o rosto cuidadosamente operado da Rita. O som das bofetadas ressoava, nítido. As marcas vermelhas dos 5 dedos ficaram impressas na pele branca da amante. Lutaram desde a entrada até ao centro da grande sala. As almofadas de seda, os caros objetos de decoração e até o conjunto de cosméticos Chanel e Dior da Rita, sobre a mesa de centro, foram varridos para o chão, partidos e derramados. A luxuosa sala que cheirava a óleos essenciais caros tornou-se agora um campo de batalha desolado, manchado de arranhões, insultos obscenos e gritos selvagens. Eu continuava de pé, no canto do corredor, com as costas contra a parede, os olhos semicerrados a desfrutar daquele som maravilhoso. Não tive de mover um dedo, nem sequer tive de soltar um insulto. A sua própria ganância, ignorância e vileza tinham ativado uma bomba que as destruiria mutuamente. Mas a esta peça ainda faltava o protagonista masculino, Vasco Soares. Nesse preciso momento, do outro extremo do corredor, a porta do elevador soou com um dingue claro, e um homem saiu a correr como uma flecha. Vestia roupa de ginásio, encharcada de suor. Ainda segurava um shaker de proteínas na mão. O seu rosto estava pálido, suado. Não estava claro se pelo exercício ou pelo pânico extremo. Era o Vasco. Tinha recebido a mensagem de socorro urgente da Rita, configurada automaticamente no seu relógio inteligente. Abandonou o seu treino no ginásio 5 andares abaixo e subiu as escadas a correr para salvar a sua amante. Escondi-me mais nas sombras, contendo a respiração para observar. O Vasco correu em direção à porta do apartamento 1801. A porta estava escancarada, revelando a cena horrível no interior. O que atingiu seus olhos foi a Kátia, a imobilizar a Rita no chão, a puxar-lhe o cabelo e a arranhar, enquanto a sua própria mãe, Dona Amélia, estava agachada ao seu lado, a bater continuamente na sua pequena amante com um chinelo. A camisa de noite da Rita estava feita em farrapos, o seu rosto magoado, cheio de sangue e lágrimas. Meu Deus, parem todas agora mesmo. Mãe, Kátia, que loucura é esta que estão a fazer aqui? Larguem-na imediatamente. O rugido do Vasco foi como um trovão a atingir a sala. As 3 mulheres que se estavam a morder pararam de repente. Dona Amélia virou a cabeça e viu o seu filho como se tivesse encontrado o ouro. Atirou o chinelo, levantou-se a cambalear e correu para abraçar o braço do Vasco com lágrimas nos olhos. Vasco, filho,
chegas mesmo a tempo. Chama a segurança para expulsarem esta cabra de casa. A tua irmã e eu acabamos de chegar, nem tivemos tempo de descansar, e encontramos esta gaja dentro da tua casa. Atreve-se a dizer que é a dona. Chamou-me indigente. Filho, como podes deixar este tipo de mulher promíscua entrar na tua casa de 600 mil euros? Mata-a a pancada, filho. O Vasco ficou petrificado. Olhou para a sua mãe, olhou para a sua irmã ofegante e depois olhou para a Rita que chorava, encolhida, a abraçar as suas feridas no chão. O cérebro de um mentiroso experiente estava completamente congelado neste momento. Não entendia por que é que a sua mãe e a sua irmã tinham aparecido ali, por que é que sabiam a morada deste apartamento e por que é que diziam que era sua casa. Tinha tentado esconder tudo, tinha criado uma fachada perfeita, e agora os dois mundos que se tinha esforçado por separar estavam a colidir da maneira mais brutal. Mãe, por que estás aqui? Quem te trouxe? Kátia, como te atreves a bater-lhe? Larga-a. Defendes essa? Estás louco? É uma sustentada. Uma que quer roubar a casa de 600 mil euros que a mãe te deu o dinheiro para comprar. Se não lhe bates tu, mato-a eu a pancada. Vasco, quem são elas? Por que é que me batem? Disseste que compraste esta casa para mim. Chama a polícia para levarem esta velha. Estas salóias esfarrapadas querem matar-me. Velha salóia esfarrapada. O insulto da Rita foi como um fósforo atirado a um barril de pólvora pronto para explodir. Dona Amélia gritou ao ouvi-lo e tentou lançar-se para lhe bater de novo, mas o Vasco estendeu os braços para a impedir. Estava desesperado, num beco sem saída, sem saber a quem defender, sem saber como explicar. Basta, calem-se, todas, gritou ele, a sua voz carregada de uma impotência extrema, no meio do caos, entre choros, insultos e os arquejos dos gananciosos e mentirosos. Eu sabia que o meu momento tinha chegado. As suas máscaras tinham se quebrado e eu seria quem daria a martelada final para as fazer em pó. Da escuridão do corredor, saí. Os meus saltos altos pretos com pedraria a bater no chão de mármore com um ritmo constante, frio e autoritário. Não tinha pressa. Cada passo que dava carregava a calma de uma vencedora. A luz do candelabro da sala iluminou-me, revelando o meu rosto maquilhado, meticuloso e sofisticado. Levantei as mãos e aplaudi lentamente. Que grande peça! Bem-vindos todos. A família finalmente reuniu-se ao completo, não é? O som dos meus aplausos e a minha voz gelada ressoaram, cortando todo o ruído na sala. 4 pares de olhos viraram-se simultaneamente para a porta. 4 rostos com 4 expressões diferentes, mas partilhando um espanto extremo. Dona Amélia olhou-me com os olhos esbugalhados, surpreendida por eu aparecer ali com um aspecto tão deslumbrante, completamente diferente da imagem de gata borralheira em casa. A Kátia ficou de boca aberta. A Rita franziu o sobrolho, sem entender o que se passava. E o Vasco? As suas pupilas contraíram-se ao tamanho de uma cabeça de alfinete. O seu rosto passou de pálido a cinzento. Olhou-me como se visse um demônio a emergir do inferno. Leonor, o que fazes aqui? Por que aplaudes? Vês a tua sogra ser intimidada e ficas aí a rir? Não eras mal educada. Que morada enviaste para esta cabra entrar na casa do Vasco a armar esta confusão? Expulsa-a daqui imediatamente. Cruzei o limiar, pisando os fragmentos de vidro partidos no chão, e dirigi-me diretamente ao centro da sala. Não me dei ao trabalho de olhar para Dona Amélia. Os meus olhos estavam fixos no rosto do Vasco, pelo qual escorria o suor. Os cantos dos meus lábios curvaram-se num sorriso de desprezo. A casa do Vasco? Mãe, está muito enganada. Não enviei a morada errada. Esta é a morada correta, onde o seu filho paga milhares de euros de aluguer todos os meses, onde compra móveis caros e onde vem fazer desporto religiosamente todas as noites. Olhe para o seu filho, está encharcado de suor. Pobre homem, o ginásio é muito duro, não é? Os exercícios na cama com esta rapariga de 22 anos devem consumir muita energia. Leonor, o que estás a dizer? Cala-te. Não digas disparates à frente da mãe. O Vasco gaguejou. A sua voz tremia. As suas mãos levantaram-se inconscientemente, como se quisessem ocultar a verdade nua que estava a ser exposta. Mas eu não o ia deixar escapar tão facilmente.
Aproximei-me da Rita, a amante que estava encolhida no chão. Olhei-a de cima a baixo com uma mistura de pena e nojo. Olá, Rita. O cheiro do teu perfume barato na camisa do meu marido nos últimos 6 meses deu-me uma alergia terrível. Hoje, vendo-te pessoalmente, pareces muito pior do que nas fotos que lhe enviavas. O que se passa? Por que choras? Acreditavas que esta casa era tua? Acreditavas que o homem que está ali de pé era um magnata solteiro que comprou a casa para ti? Que ridículo! Tu, quem és? A esposa. A esposa do Vasco. A Rita gaguejou, a tremer. Olhou para mim e depois para o Vasco, a pedir uma negação. Mas o Vasco, nesse momento, só conseguia baixar a cabeça, sem se atrever a dizer uma palavra. Dona Amélia e a Kátia ficaram petrificadas. Os cérebros das duas mulheres gananciosas começaram a ligar as minhas palavras. A cruel verdade atingiu-lhes a cabeça como uma marreta. Leonor, o que dizes? Ir ao ginásio, a amante do Vasco. Esta casa não a comprou para mim. Os 600 mil euros que te dei da venda da casa. Usaste-os para sustentar esta. Vasco, Dona Amélia gritou e abalroou para agarrar o Vasco pela gola da camisa e sacudi-lo com força. A fachada hipócrita do Vasco foi completamente despida em frente à sua mãe e à sua irmã. Ele não comprou a casa por piedade filial. Usou o dinheiro do suor e das lágrimas da sua mãe, o dinheiro da venda das terras ancestrais, para sustentar uma amante promíscua. E essa verdade foi exposta pela minha própria boca da maneira mais cruel e completa. Vasco, estás louco? Deitaste o dinheiro da nossa família a esta gaja para ela chamar indigente a mãe? Meu Deus, então esta casa não é nossa? Cruzei os braços sobre o peito. A minha voz ressoou, clara e contundente, atravessando cada canto da sala. Exatamente, mãe. Kátia, esta penthouse de luxo, o jacuzzi, estes lençóis caros, tudo é o que o Vasco pagou com o vosso dinheiro para servir essa amante. Eles vivem como reis com o suor e as lágrimas da vossa família, enquanto vocês, na aldeia, se privam de comer e vestir. Eu sabia de tudo, mas não disse nada porque queria que vocês mesmas, que a Kátia, vissem com os vossos próprios olhos, tocassem com as vossas próprias mãos a podridão do homem que sempre elogiaram. Queriam vir para a cidade desfrutar da boa vida. Aqui tem a vossa boa vida. Desfrutem lentamente do lixo que o vosso próprio filho criou. Chega, atreves-te a armar-me uma cilada. Enviaste deliberadamente esta morada à minha mãe para me humilhar, não é? És uma mulher malvada. O Vasco rugiu. Os seus olhos injetados de sangue, levantou a mão para me esbofetear e proteger o seu último vestígio de orgulho barato. Mas, assim que deu um passo à frente, o meu olhar afiado como uma faca cravou-o no sítio. Não recuei nem meio passo. Mantive-me direita, com a cabeça erguida. Malvada, usas essa palavra comigo, Vasco. Tu, um parasita que vive do dinheiro da sua mulher, que engana em segredo, usando o dinheiro da sua mãe para sustentar uma amante, e agora queres usar a violência para encobrir a tua cobardia? Tenta levantar a mão, só com que me toques num cabelo. A polícia estará aqui em 3 minutos, e tu, Vasco Soares, perderás não só esta honra ilusória, mas perderás absolutamente tudo, não te restará nenhum trapo para te cobrires. A mão do Vasco parou no ar. O meu olhar não piscou nem uma vez, direto, afiado e carregado de um desafio extremo. Ele olhou-me profundamente nos olhos, e talvez nesse momento se tenha dado conta de que a mulher à sua frente já não era a esposa mansa e submissa que podia manipular à sua vontade. A sua mão desceu, trêmula e impotente. A atmosfera na sala adensou-se. O cheiro a sangue dos arranhões, misturado com o perfume caro, criava um sabor repugnante à mentira. Sorri, um sorriso fraco, mas suficiente para congelar tudo à minha volta. Abri tranquilamente a mala de marca de edição limitada que acabara de comprar com os meus próprios dividendos da empresa e tirei uma pasta grossa, de cor castanha clara. O som do papel a estalar ressoou no silêncio. Perfeitamente. Caminhei até a mesa de centro de vidro temperado que tinha um canto partido. Atirei a pasta com decisão para a frente dele. Pega, Vasco. Este é o último presente que tenho para ti pelos 7 anos de juventude que cegamente deitei fora nesta família Soares. Abre-a e olha bem. Não percas nenhuma palavra.
Isto. O que é isto? Que outro truque estás a fazer? O Vasco gaguejou, estendeu a mão timidamente para a pasta. Assim que virou a primeira página, as suas pupilas dilataram-se ao máximo. O seu rosto contraiu-se. Cada veia da sua testa ficou claramente marcada. Era o pedido de divórcio, com a minha assinatura já aposta. Mas o que o horrorizou não foi o pedido de divórcio, mas sim os documentos anexos atrás. Cruzei os braços sobre o peito e dei um passeio lento à volta dos destroços da sala. A minha voz ressoou, contundente como a sentença de um juiz. Pensavas que eu era parva, Vasco. Pensavas que os teus relatórios financeiros falsificados de forma sofisticada podiam enganar a pessoa que construiu o sistema de contabilidade dessa empresa? Em março deste ano, retiraste 120 mil euros para comprar esse carro desportivo. Em maio, desviaste 200 mil euros para contas de empresas fantasma em nome de parceiros de comunicação. E o cúmulo foram os 600 mil euros da venda da casa da tua mãe. Meteste-os diretamente na conta desta cabra para comprar o título ilusório de proprietário. Todas as provas de transferências, todas as assinaturas falsas, todas as faturas de branqueamento de capitais. Entreguei tudo à Unidade de Investigação de Crimes Econômicos e ao Conselho de Administração dos Acionistas. Tu estavas a vigiar-me. Reuniste documentos confidenciais da empresa. Estás louca, Leonor. Se fazes isso, a empresa vai à falência. Eu vou para a prisão. E tu e o menino também vão morrer de fome. Pensas que ganhas alguma coisa? O Vasco gritou. O som partido, carregado de pânico extremo, amarrotou o papel na sua mão com o olhar selvagem de um animal encurralado. Parei, pus-me à sua frente e abanei a cabeça com pena. Morrer de fome? Sobreestimas-te demasiado. Devias passar para a página seguinte. Vê onde está esse fundo de poupança de 200 mil euros, do qual sempre estiveste tão orgulhoso. O Vasco apressou-se a remexer nos papéis. Quando viu o extrato bancário e os documentos do fundo fiduciário, as suas pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos no chão cheio de vidros partidos, ignorando as pontas afiadas que se cravavam nos seus joelhos sangrentos. A caderneta de poupança no cofre que ele verificava todas as semanas era apenas uma falsificação que eu tinha encomendado. Todo o fluxo de dinheiro limpo, os ativos legais sem disputas. Usei o meu direito como titular da caderneta para transferir tudo para um fundo fiduciário independente, em meu nome e no do meu filho. Até as minhas ações legais na empresa, vendi-as ao teu concorrente antes de trazer à luz estas irregularidades. Meu Deus, o que estás a dizer, Leonor? Tu levaste todo o dinheiro do Vasco? És uma ladra. Vasco, levanta-te e chama a polícia para a prenderem por mim. Como deixaste que esta mulher nos roubasse o dinheiro da nossa família assim, filho? Onde estão os meus 600 mil euros? Onde está esta casa? Dona Amélia enlouqueceu ao ouvir falar de dinheiro. Arrastou-se para agarrar o braço do Vasco e gritou. A Kátia também estava pálida. Já não se atrevia a ser arrogante como antes. Olhei para a sogra encolhida no chão e esbocei um sorriso frio e trocista. Polícia? Chama-a. E de passagem que ponham as algemas ao teu filho também. O que eu levei é o dinheiro do meu suor e das minhas lágrimas. É a parte dos bens adquiridos no casamento que me corresponde legalmente. E a parte dele, ele usou-a para comprar sexo, para encobrir contratos fantasma. Agora não tem nem um cêntimo. As suas contas bancárias foram congeladas para a investigação. Até a empresa da qual sempre estiveste tão orgulhosa, gabando-te por toda a aldeia, agora é só um monte de dívidas. O teu filho, Vasco Soares, é oficialmente um proletário a carregar com o crime de burla e apropriação indevida de ativos dos acionistas. Não pode ser. Leonor, mentes. A minha conta ainda tem dinheiro. Eu ainda sou diretor. O Vasco tirou desajeitadamente o último modelo de telemóvel do bolso, os seus dedos trêmulos e suados a deslizar continuamente pelo ecrã tátil. Abriu a aplicação do banco. O círculo de carregamento de dados girou durante alguns segundos e depois um texto vermelho apareceu no ecrã. A sua conta está atualmente bloqueada temporariamente por decisão das autoridades competentes. O telemóvel escorregou da mão do Vasco e caiu com um baque seco no chão. Todo o seu corpo desabou como um cadáver sem alma. Abriu a boca,
mas não conseguiu emitir nenhum som. Tinha entendido que a armadilha que eu tinha montado era demasiado profunda, demasiado perfeita. Enquanto ele estava imerso na embriaguez da luxúria, eu tinha despojado silenciosa e completamente a sua vida financeira. Não usei uma faca, mas tinha feito picadinho da sua vida em 100 pedaços. Que tal? É interessante a sensação de cair do nono céu para o fundo do abismo, Vasco? Pensavas que eu era um espantalho a quem podias dar palmadinhas na cabeça em casa, enquanto me punhas os cornos em segredo lá fora. O jogo acabou. Só vim aqui para te entregar o pedido de divórcio. Assines ou não, não importa. Com estas provas de adultério e irregularidades financeiras, o tribunal resolverá o divórcio unilateralmente muito rápido. Desejo a ti e à tua família uma noite de inauguração no novo apartamento realmente memorável. Olhei de relance para a Rita, a amante que tinha estado encolhida num canto todo este tempo, a aguçar o ouvido para ouvir cada uma das minhas declarações. Os seus olhos já não mostravam medo, mas sim giravam continuamente, a calcular friamente. Espera, dizes que ele não tem dinheiro, que lhe congelaram os ativos e tem dívidas. Então, e esta casa? E o dinheiro para comprar esta casa? A Rita, de repente, apoiou as mãos e levantou-se, ignorando a camisa de noite rasgada e as manchas de sangue seco no rosto. Caminhou até se pôr em frente ao Vasco. A sua voz esganiçada elevou-se, sem vestígio da doçura e dos mimos da chamada bebé. Parei, virei-me e fiquei a olhar com os braços cruzados. A cena que eu mais esperava tinha finalmente chegado. Devias perguntar-lhe ao teu amante: Vasco, é verdade o que ela diz? Estás falido? Não mantens dinheiro? Disseste que compraste esta casa para mim a pronto. Por que é que o contrato está em meu nome, mas tu tens o original? Responde-me. O Vasco levantou os seus olhos vermelhos, cansados e desesperados para a sua jovem amante. Estendeu a mão para tentar tocar na dela, mas a Rita afastou-a bruscamente, com o nojo claramente visível no rosto. Rita, acalma-te e ouve-me. Essa mulher armou-me uma cilada. Espera por mim uns dias. Vou procurar um advogado. Vou recuperar o dinheiro. Deixa-me ficar aqui temporariamente. Eu já paguei o sinal desta casa. Não paguei a última prestação, mas vou resolver isso. O que dizes, Vasco? O sinal. Os 600 mil euros que te dei. Não compraste esta casa a pronto? Onde foi parar o meu dinheiro? Dona Amélia, como uma louca, abalrou para lhe puxar o cabelo ao filho. O Vasco afastou a mãe com uma careta de dor. A Rita ficou ali, ao ouvir as palavras sinal, e não paguei a última prestação. O seu rosto mudou de cor completamente. A máscara de rapariga ingênua, apaixonada pelo magnata, fez-se em pedaços, revelando a natureza de uma sanguessuga. Ah, afinal, estavas a enganar-me. Da boca para fora dizias que compravas este apartamento a pronto para o pôr em meu nome. Afinal, só pagaste o sinal para um arrendamento com opção de compra. Os da imobiliária acabaram de me ligar para me apressar com o último pagamento. Perguntei-te e disseste-me que já estava pago. Afinal, usaste a fachada de diretor para me enganar, hã? Miserável. Estás falido, sem dinheiro, e atreves-te a arrastar o teu corpo encharcado de suor até aqui para viver à minha custa? Rita, o que estás a dizer? Disseste que me amavas, que o dinheiro não te importava. Deixei a minha mulher por ti. Peguei no dinheiro da minha mãe por ti. Agora que estou em apuros, viras-te contra mim assim? O Vasco gritou de dor. A verdade sobre o seu amor verdadeiro estava a dar-lhe bofetadas ardentes na cara. A Rita cuspiu no chão, apontando diretamente para a cara do Vasco. Amor? Olha-te ao espelho, a ver o que tens para eu te amar. És velho, careca, tens barriga. Eu deitava-me contigo pelo teu cartão de crédito, idiota. Agora és um morto de fome carregado de dívidas, e ainda por cima trazes uma velha da aldeia, e a tua irmã Salóia para me destroçarem a casa. Pretendes arrastar-me para a lama contigo? Continua a sonhar. Atreves-te a chamar morto de fome ao meu irmão. Tu só és uma interesseira. Fora da casa do meu irmão. Mãe, bate-lhe. A Kátia Olá, segurança do átrio. Subam imediatamente ao 18 grau andar. Apartamento 1801. Há intrusos a invadir a morada, a partir coisas e a agredir a dona.
Subam para tirar esta gentalha imediatamente. Ou chamo a polícia. Rita, não faças isso. Não tenho onde ir. A Leonor mudou a fechadura da porta da casa velha. As minhas contas estão congeladas. Deixa-nos, a mim e a mãe, ficar aqui só esta noite. O homem que outrora fora arrogante e prepotente estava agora de joelhos, a agarrar-se à bainha do vestido da sua amante para suplicar um lugar para dormir. Essa cena realmente me satisfez. Não senti regozijo, apenas senti um nojo extremo por aquele que outrora fora o pai do meu filho. Uns 2 minutos depois, o som de passos retumbou no corredor. 4 seguranças corpulentos com uniformes pretos irromperam pela porta. Aqui. Tirem-nos a todos. Estas 3 pessoas são burlões, indigentes que vêm chantagear. Peguem em todo esse lixo do corredor e atirem-no para o átrio. Rápido. Rogamos que mantenham a ordem e abandonem o apartamento imediatamente. Caso contrário, usaremos a força. 2 seguranças adiantaram-se. Agarraram o Vasco pelas axilas e levantaram-no. Ele resistiu fracamente. A sua boca continuava a chamar o nome da Rita. Os outros 2 empurraram Dona Amélia e a Kátia para fora. Dona Amélia gritava e chorava, a esbracejar, a insultar ruidosamente por todo o corredor. Ai, os meus 600.000 euros! Enganaste-me, Vasco! Devolve-me a minha casa! Não sairei. Morrerei aqui. Apesar dos seus gritos, os seguranças arrastaram-nos friamente aos 3, juntamente com um monte de malas maltratadas, e meteram-nos a todos no monta-cargas. Virei-me e entrei no elevador de residentes que acabara de se abrir, deixando para trás o olhar ressentido da amante. A porta do elevador fechou-se, cortando por completo o mundo podre e ruidoso do 18º andar. Exalei um longo suspiro, sentindo que o ar nunca tinha sido tão puro. Tudo tinha acontecido segundo o guião, mas eu sabia que, para a família do Vasco, a noite em Lisboa mal começava. Sem dinheiro, sem casa, sem honra, teriam de provar a sensação de serem descartados à margem da sociedade. Lisboa, depois do aguaceiro, tinha um ar mais fresco, mas para aqueles que acabavam de ser atirados para a rua, esse frio era cortante. Conduzi lentamente para fora da garagem da Torre Tejo, baixei a janela e estacionei o carro num canto escuro do outro lado da rua. Desta posição, podia ver toda a zona do átrio frontal do edifício. Tal como previra, a mãe e os 2 filhos estavam parados, desamparados, sob a luz amarelada de um candeeiro. À sua volta, havia várias malas grandes, sacos de ráfia aos quadrados vermelhos e azuis, cheios de especialidades da aldeia, manchados de água da chuva. O Vasco estava sentado nos degraus de granito, com a cabeça entre as mãos, o cabelo colado pelo suor, a cair desordenadamente. Ainda vestia a roupa de ginásio encharcada, sem sequer um casaco. Dona Amélia estava sentada numa mala, a cobrir o rosto, a chorar desconsoladamente. O choro da mulher ressoava na noite, lúgubre e ressentido. A Kátia estava de pé, a olhar para o telemóvel continuamente, talvez a tentar ligar a amigos ou conhecidos na cidade para pedir alojamento, mas a careta no seu rosto demonstrava que ninguém estava disposto a acolhê-los naquele momento. Ai, meu Deus! Filho ingrato, mataste-me, Vasco. Os meus 600.000 euros. Vendi as terras dos meus antepassados para te os dar para o negócio. Disseste que comprarias uma casa para me trazer para desfrutar da vida, e agora deixas que me arrastem e me atirem para a rua como a um cão. Sustentas uma amante e deixas que a tua mulher te roube todo o patrimônio. Agora, para onde vamos? A tua mãe e eu? Mãe, cala-te já, por favor. A minha cabeça vai explodir. Achas que eu queria isto? A culpa é da Leonor. Pelos seus cálculos malvados, ela armou-me uma cilada, reuniu provas nas minhas costas, dissipou todas as poupanças, encurralou-me até a morte. O Vasco rugiu, levantou-se de um salto e deu um forte pontapé na mala, fazendo-a virar no passeio. Os seus olhos estavam cheios de ressentimento e ódio, mas também continham um desespero sem saída. Começou a andar de um lado para o outro, a murmurar os seus últimos cálculos, como alguém que tenta desesperadamente agarrar-se à vida. Não pode ser. Não posso perder tudo assim. A empresa ainda se pode salvar. Só preciso de uma grande soma de dinheiro para cobrir o buraco dos acionistas.
Contratar um bom advogado para revogar o divórcio com a Leonor. Sim, dinheiro. Preciso de dinheiro. Mãe. O Vasco abalroou de repente. Ajoelhou-se em frente a Dona Amélia, agarrando-a fortemente pelos ombros com ambas as mãos, os seus olhos a brilhar com um vislumbre de loucura e esperança. A última tábua de salvação da sua vida não era outra senão as propriedades na aldeia que ele acreditava que a sua família ainda conservava. Mãe, ouve-me. Perdi os 600 mil euros da venda das terras ancestrais por erro, mas ainda temos as 2 casas na estrada principal da aldeia. Essas 2 casas, agora a preço de mercado, valem pelo menos 200 mil ou 300 mil euros. Liga imediatamente aos agentes imobiliários da aldeia. Diz-lhes que as vendam urgentemente, que as malvendam se for preciso. Hipoteca as escrituras imediatamente para conseguir dinheiro e transfere-mo. Só preciso de 200 mil euros. Contratarei o melhor advogado de Lisboa. Processarei a Leonor por dissipação de bens matrimoniais. Recuperarei a empresa. Ajuda-me esta última vez. Rogo-te, mãe. O Vasco suplicava com um tom apressado e urgente. Estava convencido de que, por mais forte que caísse, sempre teria o colchão dos bens da sua mãe. Durante todos estes anos, Dona Amélia sempre se tinha gabado daquelas 2 casas na estrada como um tesouro, um orgulho imenso para exibir aos vizinhos e para oprimir uma nora pobre como eu. O Vasco tinha a certeza de que, por este filho varão, Dona Amélia não pouparia nada. Estás louco? Se vendermos as casas onde vamos viver, a tua irmã e eu, na aldeia, debaixo de uma ponte, tu causaste o desastre, tu o sofres. Porque obrigas a tua mãe a vender o último refúgio? Cala-te, sou o filho mais velho. Levo o apelido Soares. Se eu cair, toda esta família vai para a ruína. Queres que eu vá para a prisão? Mãe, se gostas de mim, salva-me. Vende essas 2 casas. Quando recuperar a carreira, compro-te 10 casas maiores. Liga ao agente imobiliário agora mesmo. O Vasco quase gritava na cara da sua mãe e da sua irmã. Arrebatou o telemóvel da mão da Kátia, marcou o número e pô-lo na mão de Dona Amélia. Eu estava sentada no carro. Baixei um pouco a janela para ouvir melhor. Neste momento, notei uma estranha anomalia. Perante a súplica do seu querido filho, Dona Amélia não reagiu com defesa ou entusiasmo como de costume. Ficou rígida, como uma estátua de pedra. O seu rosto, que estava vermelho de raiva, de repente ficou branco. Não restava nenhuma gota de sangue. Os seus lábios tremiam, os seus dentes batiam. Os seus olhos olhavam furtivamente para a Kátia e depois baixavam para suas mãos entrelaçadas com força. O silêncio de Dona Amélia prolongou-se, aterrador. A minha intuição dizia-me que havia um segredo terrível escondido por trás daquelas 2 casas da aldeia. Uma verdade que nem mesmo um filho astuto como o Vasco conhecia. Mãe, o que se passa? Liga, ou tens as escrituras demasiado bem guardadas. Amanhã, apanhamos o autocarro cedo para a aldeia. Levamos as escrituras diretamente ao banco para as hipotecar. Não hesites mais. Um dia de atraso e vou para a prisão, mãe. O Vasco sacudiu fortemente o ombro de Dona Amélia. A impaciência e o medo faziam-no perder o controlo. Dona Amélia levantou lentamente o seu rosto envelhecido, banhado em lágrimas. Olhou para o filho no qual sempre tinha depositado todas as suas esperanças. Os seus lábios moveram-se para soltar cada palavra com dificuldade, muito baixo, mas com força suficiente para criar um terremoto que destruiu a última esperança daquele homem miserável. Vasco, filho, as casas da aldeia já não existem. O que dizes? Como assim? Não existem? Aquelas 2 casas grandes na estrada principal já não estão lá. Alugaste-as. Se estão alugadas, rescinde o contrato, paga a indemnização e vende-as. O Vasco ainda não entendia. Ou melhor, não queria entender. Aferrava-se desesperadamente à ilusão. Dona Amélia desatou a chorar a plenos pulmões. O choro de quem sabe que cometeu um pecado imperdoável. Bateu no peito com o punho. A mãe vendeu-as todas. Filho, vendi-as há meio ano. Vieram com dinheiro e fizeram-me assinar os papéis da transferência nessa mesma noite. Agora deitaram a casa abaixo e construíram um supermercado. Não me resta nada. Estou arruinada de verdade, filho. Por quê? Porque as vendeste?
Onde está o dinheiro? Centenas de milhares de euros por vender essas 2 casas. Onde os atiraste? Na aldeia vives miseravelmente, regateias até por um molho de legumes. Para que usaste essa enorme soma de dinheiro? O Vasco questionou apressadamente. Os seus olhos estavam injetados de sangue. Não conseguia entender, e eu mesma, sentada no carro, senti-me muito surpreendida. Uma idosa que tinha poupado toda a sua vida, sovina, miserável com a sua nora, até ao último cêntimo, que considerava o dinheiro como a sua vida, porque tinha vendido secretamente as 2 casas sem que ninguém soubesse. Aproximei-me um pouco mais da janela, concentrando-me ao máximo para não perder nenhuma palavra. A terrível verdade por trás do súbito aparecimento de mãe e filha em Lisboa estava prestes a ser revelada. Enquanto Dona Amélia balbuciava, a tremer, sem conseguir falar, a Kátia, a cunhada que até agora tinha estado encolhida num canto a abraçar a sua mala, de repente recuou uns passos, tentando esconder-se atrás do monte de malas. Mas o Vasco tinha notado o pânico invulgar da sua irmã. Soltou Dona Amélia, abalroou e agarrou a Kátia pela gola da camisa, levantando-a no ar. Tu sabes, não é? Kátia, vives com a mãe na aldeia. Se a mãe vendeu a casa, como é que não havias de saber? Responde-me. Onde está o dinheiro da venda da casa? Onde levaram o dinheiro, miúda? Larga-me. Sufoco. Larga-me. Os cobradores, os capangas, estavam a reclamar-me a dívida. A mãe teve de vender para me salvar. Vais-me estrangular. A confissão sufocada e entrecortada da Kátia saiu da sua garganta apertada pelo Vasco. O Vasco ficou atônito. A sua mão afrouxou um pouco. A Kátia caiu de joelhos no chão, a tossir violentamente, enquanto o Vasco ficava ali parado, como uma estátua a quem tivessem atirado ácido à cara. Cobradores, capangas, dívidas, salvá-la, cada palavra entrava nos ouvidos do Vasco como marteladas a destroçar os seus tímpanos. Dona Amélia arrastou-se, abraçou as pernas do Vasco e chorou aos gritos, derramando todo o segredo sujo que tinha enterrado durante meses. Vasco, filho, perdoa-me. Pequei contra os antepassados. Pequei contra ti. A Kátia juntou-se com más companhias na aldeia. Pôs-se a jogar nas apostas online. Essas coisas de póquer, máquinas de slot no telemóvel. Filho, no início ganhou uns milhares. Comprou a Mota, o telemóvel caro. Eu pensava que lhe ia bem a vender coisas pela internet. Quem ia pensar que quanto mais jogava, mais perdia? Roubou as escrituras da nossa casa e levou-as a uma casa de penhores para pedir um empréstimo rápido a uns mafiosos. Os juros cresceram como a espuma. Em apenas 3 meses, a sua dívida disparou para 250 mil euros. Filho, esses capangas tatuados vieram e encheram a porta da nossa casa de tinta vermelha e lixo. Ameaçaram que, se não pagássemos, cortavam a mão a Kátia, publicavam vídeos dela na internet. Tive muito medo, filho. Tinha medo que matassem a tua irmã. Por isso, tive de fechar os olhos e chamar o agente imobiliário para malvender as 2 casas e pagar a dívida dela. Depois de pagar a dívida principal e os juros aos mafiosos, não sobrou quase nada. Estes meses, a tua mãe e a tua irmã tivemos de viver de aluguer, escondidas no bairro pobre, sem nos atrevermos a levantar a cabeça para olhar para ninguém. Filho meu, sentada no carro, ouvi cada palavra da confissão de Dona Amélia e um riso frio e gutural saiu involuntariamente da minha garganta. Então era isso, afinal. Todas as peças encaixavam num quadro perfeito de vileza e mentira. Tinha me perguntado por que é que uma sogra arrogante, que sempre desprezara o apartamento hipotecado do meu marido e meu, de repente ligava insistentemente a exigir mudar-se para Lisboa para ajudar os filhos. Afinal, não havia nenhuma piedade filial aqui, nenhum desejo de afeto familiar. Estavam a ser perseguidas pelos credores. Tinham perdido todas as suas casas na aldeia. Não tinham forma de viver. Por isso, tiveram o descaramento de carregar as malas para a cidade, a planear viver à minha custa, a planear transformar-me no seu escudo, no seu multibanco, para sustentar umas jogadoras podres. Planeavam aproveitar-se da minha paciência para encontrar um lugar para se meterem, para fugirem do lixo que elas mesmas tinham criado. Que ridículo! Tinham calculado meticulosamente, maliciosamente,
planeando usar-me como capacho, mas não esperavam que o ninho ao qual planeavam agarrar-se tivesse sido destruído pelo seu próprio filho precioso há muito tempo. O Vasco a tirar o dinheiro da sua mãe para sustentar uma amante. A Kátia a levar as escrituras da família para apostar. Uma família de hipócritas, por fora a aparentar ser de boa família, por dentro podres até a medula. Estavam a destruir-se mutuamente com a sua própria ganância e egoísmo desmedidos. Não precisei de ser cruel. O karma tinha descarregado sobre as suas cabeças um castigo brutal, sem deixar escapatória. Mãe, estás louca? Estás realmente louca. 250 mil euros. Vendeste a casa ancestral para pagar as dívidas de jogo desta miúda inútil. Preferes ver o patrimônio da família dissipado do que deixar que lhe cortem a mão a uma jogadora? E eu? Sou o teu filho varão. Sou o que continua a linhagem. Deste todo o dinheiro a esta. Então, agora que estou arruinado, que vou para a prisão, quem me salva, mãe? O Vasco gritava a plenos pulmões. Levou as mãos à cabeça, a puxar fortemente o seu cabelo empapado. Como um louco, não conseguia aceitar esta verdade. Tinha confiado absolutamente em que ainda tinha uma saída, ainda tinha uma enorme propriedade na aldeia para dar a volta à situação comigo. Mas agora, essa tábua de salvação tinha sido furada pela sua própria mãe e irmã, afundando-o no fundo do abismo mais profundo do desespero. Este golpe para o Vasco era ainda mais doloroso e horrível do que o facto de eu descobrir a sua infidelidade. Oficialmente, estava arruinado, sem nada neste mundo, nem sequer uma família em que se apoiar. Vasco, rogo-te, não me repreendas mais. Só o fiz por pena da tua irmã. Pensava que tu, na cidade, eras um diretor rico, com casa própria, com dinheiro de sobra. Por isso, pensava trazer a tua irmã para se refugiar contigo um tempo. Quem ia pensar? Quem ia pensar que tu também estavas arruinado? Que também tinha sido enganado pela tua mulher até este ponto? Ai, meu Deus! Desgraça familiar! Ai, meu Deus! Por que empurras a família Soares para esta situação? Dona Amélia olhou para o céu a chorar. A culpar Deus, a culpar-me a mim, mas absolutamente nenhuma palavra de autorreproche ou para a sua filha jogadora. O seu conservadorismo e ignorância tinham empurrado toda a família para o abismo, mas o Vasco, neste momento, não tinha cabeça para ouvir as queixas da sua mãe. Os seus olhos estavam cravados na Kátia, a irmã que tremia encolhida atrás da mala. Nos olhos do Vasco via loucura, o ódio de uma besta a quem arrebataram a sua última dentada de comida, o limite de resistência de um homem cobarde, habituado a viver egoisticamente, tinha se rompido oficialmente. A cena dos cães encurralados a morderem-se uns aos outros agora começava realmente mais feroz e sangrenta do que nunca. A escuridão da noite lisboeta parecia estremecer perante a cena que se desenrolava no passeio em frente ao átrio da Torre Tejo. O Vasco ficou atônito uns segundos. A sua respiração era pesada, entrecortada como um fole de ferreiro prestes a romper-se. De repente, sem aviso prévio, abalroou sobre a Kátia a uma velocidade aterradora. Já não havia amor fraterno, já não havia a fachada hipócrita de um diretor. O Vasco agora era apenas um louco à procura de um lugar onde descarregar todo o ressentimento, a amargura e o desespero da sua vida. Animal, destruíste esta família. Apostaste, entregaste o meu patrimônio, o do meu pai, a estranhos. Empurraste-me para o limite. Hoje tenho de te matar. Tenho de te matar a pancada para pagares com a tua vida pela minha carreira. As bofetadas ressoavam continuamente no rosto da Kátia. O som nítido ecoava repetidamente, juntamente com os gritos histéricos dela. O Vasco não parou nas bofetadas. Empurrou a Kátia para o chão molhado da rua, pressionou o joelho contra o seu peito. As suas mãos brutais apertaram com força o pescoço da sua própria irmã, os seus olhos injetados de sangue, com veias vermelhas a sobressair aterradoramente. Ele queria realmente matar. Toda a raiva, por ter sido despojado dos seus bens por mim, por ter sido rejeitado pela sua amante e, finalmente, por ter sido apunhalado mortalmente pela sua própria família, tudo se concentrou nas mãos que apertavam o pescoço da Kátia. Ah, ajuda! Mãe, ele mata-me! Larga-me, cabrão!
Socorro! Vasco, estás louco? Larga a tua irmã. Vais tornar-te um assassino, filho. Larga-a. Dona Amélia estava em pânico total. Abalroou para arranhar e bater nas costas e na cabeça do Vasco para resgatar a sua querida filha. Mas a força de uma idosa não conseguia mover um homem num ataque de fúria. O Vasco sacudiu o braço com força. Dona Amélia perdeu o equilíbrio, caiu no passeio, batendo com a testa no chão de mosaicos, inchando e sangrando. Mas ela continuou a arrastar-se, pegou no guarda-chuva que estava perto e bateu loucamente no Vasco. Filho ingrato, animal, bate na tua irmã, bate na tua mãe. Por tua culpa, tudo é por tua culpa. Se não tivesses pegado no meu dinheiro para sustentar essa, se não tivesses sido tão estúpido ao ponto de deixar que a tua mulher te roubasse todo o patrimônio, esta família não estaria nesta situação. És um inútil. Não conseguiste manter a tua mulher. Não conseguiste manter o dinheiro. E agora culpas-nos a nós. As bengaladas do guarda-chuva nas costas fizeram o Vasco gritar de dor. Teve de largar o pescoço da Kátia para se virar e defender do ataque da sua mãe. A Kátia escapou das mãos da morte a tossir violentamente. Arrastou-se apressadamente para se levantar, mas não fugiu. A natureza conflituosa e insolente de uma jogadora não lhe permitia apanhar injustamente. A Kátia agarrou no sapato de salto alto que lhe acabara de sair do pé e abalroou para bater fortemente com o salto afiado no ombro do Vasco. Chamas-me animal? Tu é que és bom. És um homem cobarde que vive do dinheiro da sua mulher, que pega no dinheiro da sua mãe para comprar uma casa a uma amante. Enganaste toda a família. Andaste por aí com a fachada de diretor falso para burlar. Eu perdi a apostar e atrevo-me a admiti-lo. Mas tu foste infiel. A tua mulher expulsou-te de casa como a um cão sarnento. Com que direito queres matar-me? Cabrão, mato-te a pancada. A cena diante dos meus olhos era agora uma caricatura perfeita, nua e selvagem da natureza humana quando encurralada. Mãe, filho, filha, aqueles do mesmo sangue que outrora se uniram para me explorar e pisar, estavam agora enredados numa luta sangrenta. Insultavam-se com as palavras mais obscenas. Traziam à tona todos os vícios e segredos sujos uns dos outros para se humilharem, para se culparem. Arranhavam-se e rasgavam a roupa, com o cabelo desgrenhado, os rostos cobertos de sangue e lama. Os gritos e insultos ruidosos da família Soares alertaram a equipa de segurança da Torre Tejo e os vizinhos dos arredores. Várias motas que passavam também pararam. Os curiosos começaram a reunir-se, a tirar os seus telemóveis para gravar e tirar fotos. Olhares curiosos, sussurros e apontamentos começaram a dirigir-se à mãe e aos dois filhos. Meu Deus, que tipo de família é essa que mãe e filho se batem como inimigos? Que horror! Ouvi dizer que o tipo sustentava ali uma amante e a mulher tirou-lhe todo o patrimônio. E a mãe vendeu a casa para pagar as dívidas de jogo da filha. Deus os cria e eles juntam-se. São todos da mesma laia, escória burlona. Cada palavra dos mexericos chegava aos ouvidos do Vasco. Para alguém que valorizava o que dirão mais do que a sua própria vida, ser desmascarado, espancado, humilhado em público, ser gravado para ser publicado na internet, era o castigo mais cruel, mais terrível que a morte. Ele deixou cair os braços, sem se dar ao trabalho de devolver os arranhões da Kátia ou os golpes de Dona Amélia. Ficou de pé no meio do círculo da multidão, com a cabeça baixa, os ombros a tremer. Tinha perdido tudo: esposa, filho, patrimônio, honra, e agora perdia até a dignidade de um ser humano. Eu estava sentada em silêncio no espaço confortável do carro. Levantei a mão para ajustar a mecha de cabelo que caía sobre a minha bochecha. A música clássica continuava a soar com melodias suaves do sistema de som do carro, em total contraste com o som caótico e patético do exterior. Não precisei de sair do carro. Não precisei de soltar nenhuma outra palavra cruel. Nem sequer precisei de lhes bater eu mesma. A sua própria ganância, engano e estilo de vida podre tinham tecido uma corda que apertava o pescoço de cada um. Quem apunhala outros pelas costas, finalmente é apunhalado da forma mais dolorosa pelos seus próprios familiares. Quem cobiça a fama e o benefício, finalmente acaba atirado no passeio, desprezado pelas pessoas.
Quem quer roubar a casa de outro, finalmente fica sem teto. O karma não perdoa ninguém, apenas chega tarde ou cedo, e quando chega, varre tudo sem deixar nenhuma via de escape. Sorri, um sorriso satisfeito e sereno, do fundo do meu coração. À minha frente, havia um caminho aberto e largo, sem lixo, sem mentiras. Esta noite, voltaria para casa, abraçaria o meu filho pequeno e dormiria um sono profundo, pacífico. A minha vida, a partir deste momento, seria reescrita com um capítulo novo, brilhante e orgulhoso. 3 meses depois daquela noite de tempestade fatídica, Lisboa entrou nos dias de outono cheios de sol dourado e claro. Saí pela porta do campus da Justiça, respirando profundamente o ar da liberdade. A sentença de divórcio e o certificado de regulação das responsabilidades parentais do meu filho, com o selo vermelho, estavam perfeitamente guardados na minha mala de marca. Todos os trâmites legais foram concluídos de forma rápida e sem problemas. Tal como eu e a minha equipa jurídica tínhamos calculado, o Vasco Soares não apareceu no julgamento. Autorizou um advogado de ofício para limpar os restos deste casamento, porque ele mesmo, atualmente, não tinha a dignidade nem a coragem para me enfrentar. Por fontes de velhos amigos, soube que a vida do Vasco, de Dona Amélia e da Kátia, se tinha afundado oficialmente no fundo da lama da sociedade, sem oportunidade de levantar a cabeça. Depois daquela noite de luta brutal em frente ao átrio da Torre Tejo, os 3 foram convidados pela polícia à esquadra por perturbação da ordem pública. Quando saíram da esquadra, tinham se tornado completamente em pessoas sem abrigo. O Vasco foi processado pelo Conselho de Administração da empresa por abuso de confiança e apropriação indevida de ativos. O processo tinha sido transferido para a unidade de investigação. Ter de enfrentar a prisão era apenas uma questão de tempo. Todas as suas contas bancárias foram congeladas. O Mercedes também foi arrestado pelo banco. De ser um diretor elegante, agora tem de trabalhar como carregador no mal à noite para evitar os olhares indiscretos dos conhecidos, ganhando alguns euros para mal viver dia a dia. Quanto a Dona Amélia e a Kátia, sem lugar para se esconderem, sem bens, tiveram de ir juntas alugar um quarto ruinoso e com goteiras nos arredores da cidade. A Kátia, a cunhada que outrora arrogantemente desprezava o meu apartamento hipotecado, que sonhava conhecer um milionário com um carrão, agora tem de se resignar a trabalhar a lavar pratos num bar de bairro com a cara sempre manchada de gordura. Além disso, os mafiosos cobradores da aldeia não as deixam em paz. Rastrearam-nas até ao seu novo alojamento e, de vez em quando, vão atirar tinta e lixo para o quarto alugado, fazendo com que mãe e filha vivam com medo constante, sem poderem dormir tranquilas nenhuma noite. Dona Amélia, a mulher que outrora exigiu arrogantemente vir para a cidade para ser a rainha-mãe, obrigando a sua nora a servir-lhe a água para lavar os pés, agora envelheceu 10 anos. Todos os dias tem de arrastar o seu velho corpo para apanhar garrafas de plástico e latas de cerveja nos caixotes do lixo para ganhar uns euros extra para comprar arroz. A arrogância e o orgulho vão da família Soares. Foram esmagados pela cruel realidade. Quanto à amante, a Rita, depois de abandonar o Vasco, também não teve um bom final. Ao cortar-se a fonte de rendimento, não conseguiu pagar a última prestação da penthouse. E imediatamente o proprietário rescindiu o contrato e expulsou-a para a rua. Disse que voltou ao caminho de ser hospedeira de eventos em discotecas, continuando a sua jornada para seduzir outros homens luxuriosos. Mas a sua beleza, murcha, e a etiqueta de destruidora de lares que foi brutalmente espancada fizeram com que perdesse valor miseravelmente nesse mundo de folia. Quanto a mim, usei todas as poupanças legais que protegi, mais os lucros da venda das ações, para estabelecer a minha própria empresa de consultoria financeira. Com a experiência e a coragem forjadas nas tempestades, a minha empresa assinou rapidamente muitos grandes contratos e a minha carreira floresceu brilhantemente. Comprei uma vivenda geminada na melhor zona de segurança, com um grande jardim para o meu filho correr livremente. Todas as manhãs, preparo pessoalmente o pequeno almoço para o meu filho, conduzo o carro de luxo, levo-o ao colégio internacional e depois entro a sorrir no escritório como uma diretora-geral poderosa e autônoma. Já não tenho de olhar para a cara de ninguém para viver.
Já não tenho de aguentar os sarcasmos cruéis da família do meu marido. Vivo sendo eu mesma, orgulhosa, livre e extremamente feliz. As pessoas costumam dizer que as mulheres, depois do divórcio, são umas fracassadas, que carregam uma ferida no coração que não se pode curar. Mas eu penso diferente. A traição daquele homem miserável não foi o ponto final da minha vida, mas sim uma lição dispendiosa. Um ponto de viragem que me obrigou a transformar-me, a sacudir a lama e a levantar-me para me tornar na versão mais forte de mim mesma. As mulheres nascemos com um coração sensível, sempre dedicadas à família, ao marido e aos filhos. Mas o sacrifício cego, a resignação e a humilhação nunca foram a chave para manter a felicidade. Quando consideras alguém como o teu mundo inteiro, quando essa pessoa se vai, o teu mundo desmorona. Mas quando te consideras a ti mesma o centro do universo, venha quem vier, ou vá quem for, o teu universo continuará a brilhar intensamente. Nunca deixes que a tua felicidade dependa da consciência de um homem. Tampouco percas tempo e lágrimas a montar cenas de ciúmes, a agarrar-te a alguém que mudou de ideias. O amor pode trair-te, os homens podem trair-te, mas o dinheiro ganho com o teu próprio suor e inteligência nunca te abandonará. O dinheiro não compra a felicidade, mas dá-te o direito de escolher como chorar. Chorar num carro de luxo ou chorar na rua sob a chuva torrencial. O dinheiro dá-te o direito de proteger os teus filhos, de não deixar que sofram privações ou sejam desprezados pelas pessoas. E a vingança mais inteligente e cruel para aqueles que te pisaram não é usar palavras cruéis para insultar, nem usar a violência para resolver. Usa a tua calma, usa a tua inteligência para recuperar o que te pertence. Empurra-os para fora da tua vida. Deixa que se destruam mutuamente com a sua própria ganância e vileza. E tu, vive uma vida orgulhosa, bem-sucedida e brilhante, a ponto de esses miseráveis, mesmo que partam o pescoço a olhar para cima, nunca mais poderem tocar nem na bainha do teu vestido. Parei em frente ao vidro transparente do escritório, a olhar para o meu próprio reflexo. Uma mulher independente, com um olhar aguçado, um sorriso seguro e radiante. Os arranhões do passado tinham cicatrizado por completo, convertendo-se em medalhas de honra que marcavam a maturidade. Lá fora, o céu de Lisboa continuava azul, as nuvens brancas flutuavam, a tempestade tinha passado, e eu sabia que o céu da verdadeira liberdade e paz acabava de começar. Virei-me e caminhei em direção à secretária, abrindo o novo contrato. Esta vida ainda tem demasiadas coisas maravilhosas para perseguir, e não desperdiçarei nem mais um segundo com aqueles que não o merecem. Adeus à escuridão. Bem-vinda, uma Leonor orgulhosa e renascida.